seu criado. O texto é enfático, que diz que quando Jesus olha e vê a busca, a intenção daquele homem em buscar o milagre do seu servo, do seu criado, Jesus, mais uma vez, ele se maravilha. Mateus, ele é detalhista, ele faz questão de trazer essa narrativa para os nossos corações. No versículo número 10, capítulo 8 de Mateus, vai dizer: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Observe, perceba, esse homem, ele tinha soldados à sua disposição. Esse homem era um homem de autoridade, ele entendia isso, mas somente Jesus poderia resolver o problema que estava dentro do seu território. Louvado seja o nome de Jesus. Somos tendenciosos a acreditar, somos tendenciosos a crer somente naquilo que a gente vê. Mas a missionária, ao orar aqui, ela disse que mesmo a gente não vendo nada, Deus, ele ainda está trabalhando ao nosso favor. Precisamos, irmãos, exercer, fazer o exercício da fé, pedir e exaltar o nome de Jesus. Acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Ainda que as circunstâncias não
exaltando hoje a nós exercitarmos a nossa fé, a nós acreditarmos que Ele é galardoador. O prazer de Deus é nos presentear, o prazer de Deus é ver a gente alegre. Por mais que Jesus tenha liberado uma mensagem dizendo que no mundo teríamos aflição, mas é justamente isso que Jesus quer que a gente faça nessa noite. Ainda que a aflição esteja querendo tomar conta do nosso coração, ainda que a tristeza esteja querendo submergir a nossa fé, Deus Ele nos chama nessa noite e nos exalta a exercitar a nossa fé, acreditar que Deus Ele está de pé ao nosso favor, irmãos. Precisamos ser que nem essa mulher do Evangelho. E ela insistiu. Ela poderia, no silêncio de Jesus, virar as costas, dizer: se Jesus é. O que falaram desse Jesus é totalmente o contrário do que eu estou vendo. Ela poderia ter dito isso. Pois Jesus, ao buscar o milagre, a resposta que ela recebe de Jesus é o silêncio. E às vezes a gente está pregando aqui e está dizendo: olha, Jesus Ele vai fazer, o milagre está liberado. E a gente tem essa tendência de dizer: mas são várias vezes, vários cultos que eu venho e Deus está dizendo que vai fazer, que está chegando, que eu vou ter a minha vitória. E nada de acontecer. Às vezes temos essa tendência tendenciosa a isso. Mas diferente dessa mulher, precisamos aprender com ela. E mesmo com o silêncio de Jesus, ela não desistiu do seu milagre. Irmãos, entenda isso aqui. Alguém provavelmente observa a situação da filha daquela mulher e diz assim: olha, tem um tal de Jesus aí, que ele está curando, esse tal de Jesus está libertando, esse tal de Jesus ele está fazendo alguns milagres por aí.